Olá pessoal do nosso Música para Paroxítona, estamos aqui novamente para falar de uma grande cantora brasileira lá da Jovem Guarda, lá dos anos 60, que no último dia 5 de junho completou 80 anos. Estou falando da Ternurinha, da Vandeca ou da Vanderleia. Vanderleia foi uma grande personagem, uma grande cantora, uma grande ícone da Jovem Guarda lá nos meados da década de 60. Acho que mesmo não sendo contemporâneo dela, muita gente, todo mundo que gosta de música sabe quem é Vanderleia. Então, não podíamos deixar passar aqui em branco esses 80 anos da Ternurinha. Ela que arrebatava corações na época, mudou alguns comportamentos, já que a década de 60 foi uma década de muita mudança comportamental. E aqui no Brasil, a Vanderleia foi uma das responsáveis, com a sua mini saia, com seus cabelos, com a sua música aí, meio que na época lá dos Beatles, Jovem Guarda, rock and roll, juntamente lá com a Celi Campelo. Ela foi uma das precursoras aí do rock no Brasil. Era amiga de Erasmo Carlos e Roberto Carlos. Por coincidência, Erasmo Carlos fazia aniversário no mesmo dia que a Vanderleia, no dia 5 de junho. E aí, se estivesse com a gente, Erasmo, tremendão, estaria completando 83 anos. E a Vanderleia, como eu disse, completa 80. A gente vai falar um pouquinho aqui da carreira dela, principalmente ela da Jovem Guarda, que foi a época que mais ela fez sucesso. Vanderleia começou ainda muito menina, ela é de Governador Valadares, mineirinha. Já aos 10 anos cantava como crooner de um grupo de choro, onde ela autorizou ela a participar de grupo do Regional do Canhoto, que começou lá em 1951. Cantava, e aí no início lá dos anos 60, lá em 62, 63, ela gravou seu primeiro disco lá dentro da Jovem Guarda, como eu disse, amiga do Erasmo e do Roberto. Acabou gravando um disco, se deu muito bem, e gravou outros discos. Os discos, as músicas que nós vamos colocar aqui são basicamente lá da época da Jovem Guarda. De 1965 a 1968, o seu sucesso era tal, ela, o Roberto e o Erasmo, que eles faziam um programa de televisão lá na TV Rio e na TV Record, que chamava-se Jovem Guarda, trazendo os amigos, cantando Jovem Guarda, tinha muita versão das músicas e tal. E aí ela tornou-se bastante conhecida, tinham algumas roupas, bonequinha lá da Ternurinha e tal, e aí o pessoal acabou aproveitando, né, para vender muito adereço, muita coisa da Vanderleia e Jovem Guarda. Em 65, ela teve seu primeiro grande sucesso, que foi a música Ternura. Essa música Ternura é uma música norte-americana que foi feita uma versão do Rossini Pinto. O Rossini Pinto também cantava e tal, mas ele fazia muita versão. Essa música é uma versão de uma outra música norte-americana chamada Somehow I Got to Be Tomorrow Today. É uma música da cantora norte-americana Patty Woodell, lá de 65. Essa cantora, ela era também atriz norte-americana, gravou essa música, o Rossini Pinto fez a versão e acabou dando muito certo. Essa música depois foi gravada pelo Roberto Carlos em 1977, no seu álbum lá de final de ano, também fez bastante sucesso, que estava relembrando já aí a questão da Jovem Guarda, e a Vanderleia estourou aí com essa música Ternura, um grande sucesso da Vanderleia. Depois tem Pare o Casamento, que é também uma versão do Stop the Wedding, né? Que é o Pare o Casamento mesmo, literalmente. Essa música foi gravada também lá nos Estados Unidos em 65 pela Charmettes. Charmettes era um trio feminino norte-americano que cantava na época. Era muito comum ter esses trios
umas cantoras assim maravilhosas, negras, que cantavam muito, né? E aí, dessa vez, quem fez a versão foi o Luiz Keller. E aí, talvez esse seja um dos seus maiores sucessos, Pare o Casamento. Uma música bem legal, bem animada para a época da Jovem Guarda. Depois vem a música Prova de Fogo, que é um outro grande sucesso da Vanderleia. Essa já é uma música nacional, foi feita pelo seu grande amigo aí, o Erasmo Carlos, que também fez enorme sucesso. Ela ia nos programas de auditório cantar, e aí depois ela começou a participar, fazer participação em filmes, aí teve até um filme chamado Juventude e Ternura, que ela participou, então ela era bastante popular na época aqui da Jovem Guarda, uma música bem legal também, essa Prova de Fogo. Já naquela mesma época lá, ela gravou Foi Assim, uma música lindíssima, foi gravada depois pela Zizi Posse e por outras cantoras. Essa música depois ela regravou depois, e ela foi trilha sonora de novela, ela foi trilha sonora da novela Rainha da Sucata, em 1990. Essa música foi composta pelo Renato e pelo Ronaldo Correia, que eram dois irmãos que faziam parte de um grupo vocal masculino chamado Golden Boys. E eles meio não imitavam, mas a música era meio estilo lá do The Platers, aquela música dos anos 60, eles eram brasileiros, e eles compunham muito bem. O Renato, o Ronaldo, o Roberto também compunha. E essa foi assim, foi a música do Renato e do Ronaldo. Uma música também lindíssima que ela gravou primeiro, depois outras cantoras gravaram, muito legal. Depois tem uma outra música aqui também da época que ela regravou depois, em 92, a música Te Amo. Também é um sucesso da Jovem Guarda, lá de 67. Essa música fez parte da trilha sonora da novela Pedra sobre Pedra, lá de 92, na primeira versão. Foi também tema da novela Caras e Bocas, de 2009, e do remake da novela Guerra dos Sexos, uma novela que passou lá na década de 80 também, fez muito sucesso. Aí teve um remake dessa novela em 2002 e essa música fez parte da trilha. Então tornou-se mais conhecida, ela acabou regravando daí essa música. Essa canção é dos irmãos lá dos Golden Boys, dessa vez o Roberto Correia e o Silvio Som, que fizeram essa música. Esse Silvio Som também era um parceiro deles lá, que ajudava, eram compositores lá junto com os irmãos Correia. Uma música bem legal também. A Vanderleia, apesar de não ser tão engajada assim, social e politicamente, mas ela acabou causando aí uma revolução, vamos dizer assim, nos costumes, no jeito das meninas. Na época tinha uma educação muito fechada e tal, e a Vanderleia veio dar uma rompida nisso, apesar de não ser tão engajada assim, como foi lá a Rita Lee, Elis Regina, mas ela realmente mudou um pouco os costumes. A parte chata aí da carreira da Vanderleia é que depois ela gravou alguns discos na década de 70, não fez grande sucesso, e depois ela teve muitos problemas na sua vida pessoal, traumas assim que acabaram abalando ela, o que não poderia ser diferente. Isso começou lá na infância, quando ela perdeu uma irmã, a irmã mais velha dela, com uma bala perdida. Isso traumatizou muito a família morava em Minas, depois veio para o Rio de Janeiro e tal. E depois do sucesso da Vanderleia na Jovem Guarda, ela começou a namorar o filho do Chacrinha. O Chacrinha era para quem é mais jovem, aí o Chacrinha era um grande comunicador, tinha programa de auditório e tal, juntamente com o Silvio Santos e tal. E ela trazia sempre grandes cantores, cantoras lá e tal, era muito famoso. E ela começou a namorar o Zé Renato, que era filho do Chacrinha, ficaram muito tempo juntos, e ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. Aí ela entrou em depressão, ele também, e o relacionamento acabou não dando certo. Esse foi um dos dramas dela também. Depois disso ela casou com o Lalo Correia, que é o Lalo Califórnia, que é um guitarrista chileno com quem ela casou.
Aí ela teve filho, ela teve o Leonardo em 1982, 2 anos depois, em 84, ela perdeu o Leonardo, o filho dela, numa piscina, num acidente aí também, que traumatizou a família, traumatizou todo mundo no Brasil, o pessoal ficou muito chocado com a morte do Leonardo. Aí ela teve mais 2 filhos com o Lalo, vive com ele até hoje, mas foi um grande drama. Depois ela perdeu o pai dela, o irmão dela faleceu de AIDS, enfim. É uma somatória de muita coisa que acaba, na verdade, abalando demais aí, pessoalmente e até na carreira. Depois ela fez outros grandes especiais aí com o Roberto Erasmo, quando tinha algum programa da Jovem Guarda, e sempre os 3 faziam algumas apresentações. O Roberto chamava no programa dele, o Erasmo chamava ela lá nos shows, e eles cantavam juntos, eram quase que irmãos. E aí ela deu continuidade à carreira, um pouco mais branda, mas acabou aparecendo aí em vários programas de auditório, sempre relembrando aí a Jovem Guarda, que foi um grande movimento musical na década de 60. Nós tínhamos lá a Tropicália, que era um outro movimento, e a Jovem Guarda foi um outro movimento, existia até uma rixa lá entre eles e tal, mas na verdade eram todos amigos e tudo acabou bem, e cada um tinha o seu espaço. A Wanderleia gravou 18 álbuns de 63 até 2023. O ano passado, aí, com 79 anos, ela gravou um disco, Wanderleia Canta Choros, relembrando aí a época que ela era menina aí, e cantava lá no regional, lá do Canhoto, e cantava as músicas, as famosas músicas de Valdir Azevedo, de tanta gente lá da época do choro, Ernesto Nazaré e por aí vai. Então, fica aqui essa homenagem que estamos fazendo aqui a Wanderleia. Vamos deixar aí na descrição, aí no mais, todas essas músicas, as músicas cantadas pela Wanderleia, as versões e as músicas originais, no caso daquelas que foram feitas a versão da música norte-americana. Vou deixar aí como curiosidade para vocês saberem. Então, fica aqui essa lembrança, homenagem à nossa grande ternurinha, apelido que ela conquistou lá na época da Jovem Guarda, a Vandeca para os íntimos, e os 80 anos dessa grande cantora brasileira que ainda, felizmente, está com a gente aí. Mesmo não sendo contemporâneo, eu acho que é importante a gente estar resgatando aí essa parte, essa época importante da nossa música. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.